Vertical voltando, chegando até você nesse momento e com muita alegria de poder, junto com você, conversar sobre assuntos que algumas pessoas gostam, outras que as pessoas não gostam, mas julgamos que todas precisam falar. Aqui a gente volta já lembrando de que esse conteúdo está sendo disponibilizado além do YouTube, no canal do NASP e em outras plataformas. E você pode acessá-los onde e na hora que você quiser, mas se inscreva, porque fica as coisas muito mais fáceis. A gente está num momento de discussões que passam perto, nenhuma mais está querendo passar longe e a gente está dentro delas e é obrigado a falar sobre elas. Mas elas, em muitos momentos, vão vir de dentro para fora. Por exemplo, quem sou eu, o que estou fazendo e será que a Bíblia diz para mim alguma coisa sobre isso de lá daquela ponta onde eu pego e vejo aquela letra até agora? E eu preciso porque creio que a Bíblia dá respostas e mais do que isso, ela me ajuda a ser a resposta que o mundo precisa. Nós vamos falar hoje sobre um assunto cascudo e bom, que é o patriarcado na Bíblia. Então a gente está aqui nesse vertical mais testosterônico, porque a gente ousou falar disso e esperamos manter todas as amizades e as relações afetivas até o final. Eu fiz uma promessa para mim mesmo, ao receber os meus amigos aqui, de que a gente vai levar isso tudo muito a sério, ainda mais porque eu estou falando de gente muito importante, especial aqui para a vida, para a minha vida também. Eu vou começar aqui com o pastor Edson Nunes. Que bom estar contigo, pastor. Prazer é meu, Robson. Muito bom estar com você de novo, cara. Pastor Edson, ele faz parte da minha formação. Eu estava falando com ele aqui que uma boa parte desse momento eu estava dormindo, mas na hora que estava acordado foi tremendo. Eu fico imaginando se tivesse acordado o tempo todo, o quão melhor eu teria sido. Pastor, você está onde agora? Cara, estou em casa aqui no quarto da bagunça, né? Porque na hora que a gente está gravando aqui, meus filhos estão na aula aqui na minha biblioteca. Então foi uma engenharia aqui, eletrônica, sei lá como é que a gente chamaria, para botar 2 moleques para assistirem as aulas online e eu consegui estar aqui com vocês também. Eu estou em São Paulo, estou na comunidade adventista Nova Semente. Que legal, pastor. Já você está pregando um sermão aqui, eu já tive uma ideia. Você leve seu pastor e Jesus para o quartinho da bagunça do seu coração. Se ele chegar até lá, ele resolve seus problemas. Só os moradores vão até o quarto da bagunça. Quando a pessoa vai até lá, é o que é bom. Pastor Muito Rodrigo bom. Bertotti, que bom encontrá-lo aqui. É uma alegria, pastor, uma alegria estar aqui junto com vocês. Pastor Rodrigo, ele tem um trabalho muito, muito grande e belo sendo desenvolvido e internacional, né? Eu o conheci como líder de comportagem em 1900 e Guaraná com rolha. Não foi tanto assim. Não, foi esses dias atrás. Foi isso? Que é bom não mencionar, né? Há quantos dias? Pastor, o senhor está perto aqui, né? Eu estou em Engenheiro Coelho, né? Uma cidade enorme aqui do interior de São Paulo, mas estou na minha casa também. E vocês vão ouvir aí talvez os gritos das minhas meninas, principalmente de uma, que quando ela gosta de se expressar em tom um pouquinho mais alto. E, enfim, estamos morando aqui agora, depois de um tempo fora do país. Que legal. E o que você está fazendo nesse momento? Olha, minha principal função neste momento é ser pai, aí depois ser marido, e de trabalho a gente está com um ministério, eu diria online, mais ou menos assim, e a gente está desenvolvendo conteúdos. Hoje a minha missão é produzir e distribuir conteúdos que salvam, conteúdos que transformam. Então, estou focado justamente nessa questão de produzir conteúdo para ajudar as pessoas aí na internet. Pastor Edson, eu abro a Bíblia e a descrição que está lá é façamos o homem, e é homem. Deus é homem, o Espírito Santo é homem, Deus o Pai é homem, Jesus é homem, tudo é traçado por homens e a cidade de Nínive tinha, o censo é masculino, a Bíblia é machista? É o livro do macho. Começar polemizando, né, Robson? Se não for assim, a gente nem começa. Então, na verdade, quando você começa dizendo, né, que Deus criou o homem, ali é um substantivo comum, Adam, que significa ser humano, né? Então, Deus criou o ser humano, ele criou macho e fêmea, e aí é esse processo que vai se desenvolver ao longo do texto bíblico. Agora,
existem metáforas para Deus masculinas e existem metáforas para Deus femininas também. Deus é como uma mãe, Deus é como um pai. Então, isso daí já cai por terra aí, né? Deus não é descrito masculinamente. Até a palavra rua, né, para espírito, é uma palavra híbrida. Ela, em alguns contextos, é masculina, em alguns contextos, ela é feminina. Agora, isso não tem, essa questão de colocar um gênero em Deus também é um exagero que se faz. O que a gente sabe é que macho e fêmea, que formam a humanidade, são a imagem e semelhança de Deus. Juntos como casal e também separados, são a imagem e semelhança de Deus. E óbvio que a Bíblia tem um caráter androcêntrico, né? Centrado na figura masculina, já que provavelmente a grande maioria dos seus escritores foram homens, isso sim. Cara, então, Bertotti, em que momento a gente se perdeu, né? Porque, na boa, vamos falar, quando eu bato o olho aqui, eu, macho, olhando para a Bíblia como espelho, é mais conveniente. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente tem que entender um detalhe importante, que a Bíblia foi escrita para nós e tentando nos ensinar algo muito complexo, que é o mundo divino, que são as ideias divinas, que são o propósito de nos salvar. E para ele fazer isso, ele teve que fazer de uma maneira que nós conseguíssemos entender. É a mesma coisa que nós tentando, olhando para um peixe ali tentando explicar algo para ele, ele não vai entender. Então, se eu conseguir entrar lá no mundo do cérebro, da cabeça do peixe, explicar de um jeito que ele consegue me entender, usando as palavras dele, a cultura dele, no que ele está envolvido, fica mais fácil. Então, quando a Bíblia, que foi escrita por homens, obviamente que eles foram inspirados por Deus para fazer tudo isso, mas eles usam o ambiente que eles estão. E quando eu sou um líder de uma nação e estou tentando fazer um exemplo, explicar alguma coisa, eu vou usar a minha liderança. E se o homem está ali correndo atrás para sustentar sua família, ele vai usar aquilo para explicar. Então, é engraçado como a gente faz anacronismo todo momento, pegando os conceitos que a gente tem hoje, pegando lá na Bíblia e trazendo para cá e dizendo, a Bíblia era assim. Mas calma, para a gente conseguir entender tudo que a Bíblia fala, a gente tem que voltar no tempo. Por isso que é importante estudar o contexto, estudar as palavras hebraicas aí que o pastor Edson estuda e é doutor no assunto e tudo mais. Então, essa é a questão, sabe? É algo muito complexo para a gente entender e a Bíblia, então, usa o que nós temos de conhecido. Os escritores usam o que nós temos de conhecido para nos explicar. E aí a gente pode fazer essa... é machista, o patriarcado, o feminismo e tal. Mas quando a gente contextualiza tudo, a gente vê que não é nada disso. Por exemplo, o patriarcado nem tem na Bíblia. Onde que tem patriarcado na Bíblia, né? A não ser os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Esses dias eu levei um susto porque surgiu uma polêmica gigantesca aí de que a Bíblia tinha que ser atualizada. E a minha casa, fora a nova versão internacional e a corrigida, todas elas são atualizadas. E agora tem aqui a atualizada segunda edição, e elas estão falando a mesma coisa. A pergunta, pastor Edson, é o seguinte, se ela fosse escrita hoje, o que seria igual e o que seria diferente? Então, essa é uma questão extremamente interessante e profunda, e provavelmente outras pessoas teriam outras opiniões sobre isso, né? Isso que o Bertotti, o pastor Rodrigo Bertotti falou, é extremamente importante também, porque esse anacronismo, a ideia do termo patriarcado, das definições de patriarcado, eles são importações que são feitas do século XIX, né? Quando você começa a estudar as famílias gregas, as famílias romanas, achados arqueológicos e tal, e aí você constrói a ideia de patriarcado e você joga isso como se na Bíblia hebraica fosse a mesma coisa, e não é, né? E não é. E essa construção se consolida no meio dos estudos bíblicos, né? Essa primeira afirmação que você fez, Robson, que pareceu que era brincadeira, mas não é, as pessoas realmente falam que a Bíblia é machista e patriarcal, mas isso se consolidou nos estudos bíblicos só na década de 60 do século XX. Então, começou a ser estudado pela sociologia no século XIX, surgiu no século XIX, 1800 e alguma coisa, 1860, se eu não me engano, surgiu o termo patriarcado para explicar esse domínio histórico dos homens sobre as mulheres, do chefe dos clãs sobre as mulheres. E aí depois só se consolidou nos estudos bíblicos na década de 60 do século XX.
Ou seja, demorou esse processo todo, né? Agora, quando você fala em atualizar, né? Se a Bíblia fosse escrita hoje, a gente teria a mesma mensagem, né? Com certeza a gente teria a mesma mensagem, só que eu também creio que a Bíblia trataria de questões que hoje são importantes, que na época não eram, né? Não eram coisas importantes. Então, quando Deus se revela no texto bíblico, ele se revela a partir da cultura que aqueles israelitas entendiam, que as pessoas ali entendiam. Então, uma parte a gente estudou na lição da escola sabatina, né? O Deus das alianças, né? As alianças eram processos políticos e econômicos que as pessoas na antiguidade entendiam. Então, quando Deus fala para Abraão, corta os animais que eu vou passar no meio, Abraão entende o que aquilo significava, porque fazia parte da cultura da época. Se Deus chegasse para mim hoje e falasse assim, e eu não tivesse a Bíblia, obviamente, e ele falasse, Edson, parte os animais no meio que eu vou passar no meio, eu vou olhar e falar assim, mano, o que esse Deus está falando comigo? Agora, se ele chegasse, vamos no cartório que a gente vai fazer um contrato e tal, e só eu vou assinar o contrato. Aí eu falaria, opa, isso daqui eu entendo, porque contrato eu assino o tempo todo aqui, etc. Só que na antiguidade se assinava contrato de outra maneira, partindo os animais no meio, né? Então, esse tipo de atualização, ele obviamente aconteceria, né? Porque a nossa cultura é diferente, então Deus se revelaria dentro da nossa cultura. E provavelmente os dramas que a gente vive hoje seriam dramas que estariam refletidos no texto bíblico. Agora, os princípios seriam os mesmos, né? Porque os princípios não mudam, os princípios de amor, de igualdade, de busca pelo divino, pelo correto, por fazer justiça em todas as dimensões, né? Tanto na dimensão do pecado quanto na dimensão social, etc. Todos esses princípios permaneceriam. Só que a linguagem que Deus usaria para se comunicar, talvez, né, se fosse no nosso mundo de hoje, seria o inglês, talvez, não sei, ele se revelaria em inglês em vez de se revelar em hebraico, né? Ou em aramaico, ou se revelaria, quem sabe, em espanhol, também é uma língua, sei lá. Teria emojis. Diferente, com certeza, né? Hebraico era um povo importante na época também, apesar de pequeno e tudo. Tem várias teorias que a gente podia falar sobre isso. Mas eu acho que Jesus não sairia. Jesus não sairia por aí com um barquinho, com seus discípulos, pescando, mandando jogar a rede. Ele faria outras coisas. Ele andaria na favela e talvez alimentaria o povo todo lá na favela. Talvez ele entraria no hospital e curaria todos de Covid hoje, e aí dali tiraria as lições. Acho que essa atualização teria, mas a sua mensagem permaneceria. É interessante que a gente pega os termos ou os conceitos de alguns termos, como o do patriarcado, por exemplo, hoje, e a gente sai vasculhar coisas para fortalecer a nossa ideia do conceito que a gente está criando, né? Então, aí eu vou olhar lá na Bíblia e vejo que sempre fala que o homem era o líder, sempre fala nesse contexto masculino, e eu digo, tá vendo? Deus é homem, Deus é machista, olha a sociedade. E eu não vou a fundo para entender a real sociedade, que tem tantas histórias na Bíblia que eu não sei se é muito forte, o pastor Edson pode me corrigir, talvez, se é muito forte dizer que em várias histórias bíblicas o protagonismo é feminino, ou se não é o protagonista, pelo menos a base da história é guiado pela mulher, como a de Sara, por exemplo. Até o nascimento de Jesus tem uma mulher totalmente envolvida nessa questão. Então, é você pegar aqui um conceito de hoje e ir lá na Bíblia, eu vou falar mal da Bíblia, vou dar uma vasculhada lá, e isso eu posso pegar qualquer conceito, ir lá na Bíblia e encontrar alguma coisa para falar mal, para diminuí-la, enfim. A humanidade é definida como mulher. E numa história de amor fica interessante esse pedaço, porque a humanidade salva em direção ao seu amado, ela é inteira uma figura feminina. E isso é fantástico. Mas eu queria pegar uma coisa que o Bertotti falou. O patriarcado, você disse, ele é um conceito anacrônico, portanto, ele é torcido e colocado onde ele não deveria estar, intencionalmente ou preguiçosamente. Bertotti, se a Bíblia não fala de patriarcado, então ela fala do quê? A gente tem que entender que patriarcado, como o pastor Edson comentou antes, ele é um conceito novo do século XIX, e a Bíblia ela apresenta uma liderança masculina em vários momentos.
sem dúvida nenhuma. A palavra patriarcado nem tem na Bíblia. O conceito patriarcado que nós temos hoje, eu digo que não existia na época bíblica. Existem sim os pais da fé, existem os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, ok, tudo certo, mas esse conceito do patriarcado que nós temos hoje, que o homem ele domina, que o homem humilha, que o homem manda, que o homem ganha mais que a mulher, que o homem ele é superior à mulher, e aí corre-se ao texto bíblico para encontrar argumentos para provar essa ideia, ela é muito preguiçosa, como você usou antes esse termo, porque quando a gente vê a história do primeiro patriarca, o Abraão, quando a gente olha a história dele, a gente vê Sara em todo momento. Você consegue ler o texto bíblico e não ver Sara junto com Abraão? Parece que Sara tá, sabe? Parece que Sara tá sempre junto. Parece que ela vai trabalhar. E ela está incluída na aliança, né? Ela está incluída na aliança, o que é tremendamente inovador no contexto mesopotâmico, uma mulher dentro de uma aliança, porque Deus faz aliança com Abraão e com Sara. É fantástico isso, né, pastor? E ele fala com Sara, ele acalma Sara, ele motiva Sara, ele diz tranquilo. E tem, você falou da aliança, Edson, diz o texto bíblico que ela seria a mãe de muitos povos. Ou seja, não é só Abraão que seria pai de muitos povos, ela seria. Então, eu não consigo, quando olho o texto bíblico, e Gênesis eu gosto muito, porque ele é bastante histórias, eu gosto de histórias bíblicas, eu não consigo ver Sara sem Abraão, sabe? Sara longe de Abraão, até quando ele vai lá no Egito, que quase roubam a mulher dele, ela é a protagonista, ela era linda. E voltando um pouco, quando a gente está em Gênesis, e esses dias eu estava conversando com o Edson justamente esse assunto, quando chega em Gênesis que Deus cria Eva, e Adão vê aquilo, ele fala, uau, isso é bom demais, olha que coisa linda. Parece que Deus espera o melhor para o final, sabe? Parece que ele faz todas as coisas e diz assim, ó, tá aqui. E eu acredito que Moisés, ao escrever desse jeito, ele tentou também consertar ou mostrar como que era a cultura mesopotâmica na época, que deixava um pouco a mulher sendo menos que o homem, e ele parece que Moisés, ao escrever, tenta consertar isso e sempre traz um protagonismo feminino em várias histórias. Então a gente pode olhar como sendo machista, porque você fica com os olhos, sabe quando a gente só vê aquilo, não consegue ver outra coisa, não consegue, de repente a gente sai da caixa e consegue ver algo diferente? Se você começar a pensar a Bíblia desse jeito que eu estou explicando, talvez alguém consiga explicar de uma forma mais profunda, mas se você começar a olhar o protagonismo feminino na Bíblia, você vai ver que existe em muitos momentos a mulher como a mulher tem até juíza. Imagina se Deus fosse machista, ia deixar a juíza ser a dona do pedaço? Há uma impressão que eu tenho de que a Bíblia, quando ela é desespiritualizada, dentro dos limites desse termo, quando a sobrenaturalidade da Bíblia é retirada, um monte de coisa que é evidente começa a desaparecer. E um monte de coisa que não é evidente vai começar a aparecer. E um sinal de doença espiritual é quando a gente começa a falar demais sobre coisas que Deus falou de menos e começa a falar de menos sobre coisas que Ele falou muito. E aí a gente olha e não há mais o sobrenatural, não há a intenção de um ser perfeito que revela. Deus não é mais perfeito. O revelador não é perfeito, então eu olho para o texto e começo a projetar as minhas imperfeições para dentro dela. E aí ela fica um texto discutível, como qualquer outro texto, porque se você falar o que você acha, nós vamos passar o resto da vida falando o que eu acho também. E assim vai, né? Mas então, aí eu queria... Robson, isso daí que você está falando agora cara, é fundamental para os estudos bíblicos, mas fundamental mesmo. E desculpa ter te interrompido, mas é que é brilhante o que você está falando, e isso precisa ser ensinado por nós pastores para as nossas comunidades, né? A gente tem que se preocupar com aquilo que o texto se preocupa. Então, é interessante porque a gente tem um fenômeno duplo aqui. Um deles é justamente você olhar para a Bíblia e querer fazer leituras feministas do texto bíblico, né? Ou seja, tá vendo aqui a mulher é isso, a mulher é aquilo, não sei o que lá, tal, e querer super enfatizar uma posição. Mas também tem o outro lado, que é o lado que acontece há séculos e séculos, que é de você juntar um texto de Gênesis 3
com um texto de Gálatas, de Efésios, sei lá, e tal, e falar, tá vendo? A mulher tem que ser subjugada, a mulher é inferior, a mulher é submissa, ela não tem direito, e assim por diante. E quanto texto, né? Quantos momentos do texto bíblico a Bíblia passa se preocupando em mostrar que a mulher tem que ser subjugada? Nenhum. E quantos textos da Bíblia, momentos da Bíblia, a Bíblia passa querendo mostrar que a mulher deve ser supervalorizada? Nenhum também. Porque ela estabelece o seu paradigma em Gênesis 1 e 2 de igualdade plena entre homem e mulher, apesar de funcionalidades diferentes, né, ali em Gênesis 2, mas um paradigma claro de igualdade, os dois são reis, os dois têm sacerdócio. E se a gente vai estudar ao longo da história, achados arqueológicos, se você ler a Bíblia com um pouquinho de sensibilidade literária, você vai perceber milhares de coisas, né? Primeiro, do ponto de vista arqueológico, né, as mulheres, conhecidamente, elas eram responsáveis pelas atividades de manutenção da casa, elas eram responsáveis por negociações, elas eram responsáveis por manutenção da economia, elas eram responsáveis por uma série de coisas, né, do ponto de vista interno da casa e externo da casa também. E talvez a leitura de Provérbios 31 ajude um pouco as pessoas a entenderem isso. E você tem personagens bíblicas ao longo de toda a narrativa do Antigo Testamento, que são muito importantes, mas no Novo Testamento você tem diversos momentos em que mulheres são realçadas por Cristo, colocadas em papel de protagonista, ouvidas numa sociedade que sim, uma sociedade grega que sim, era uma sociedade bem machista, que as mulheres não tinham direito de nada. Isso até gera um conflito na igreja, porque a mulher israelita tinha mais liberdades que a mulher grega, e a mulher grega chega na igreja e começa a olhar aquilo ali, e aí chega em casa e fala, eu também quero ter voz que nem a mulher israelita tem voz. E aí isso gera um problema e Paulo tem que lidar com aquele problema, e isso explica muito das cartas de Paulo, mas isso é um outro detalhe. Mas eu acho que, Robson, é fundamental esse entendimento de que a gente tem que se preocupar com aquilo que o texto se preocupa. Mas a gente fica jogando sobre o texto coisas que o texto não se preocupa. Então, eu não quero polemizar demais, então vou jogar só uma leve polêmica no ar. A gente passou durante anos nas nossas comunidades discutindo coisas sobre música. E quanta preocupação a música tem em definir coisas sobre música? Quanta preocupação a Bíblia tem em definir coisas sobre música? Então, a gente joga sobre o texto problemas que a gente tem hoje, né? Mas não são problemas que o texto bíblico está preocupado, não são nem princípios que o texto bíblico coloca, porque o texto bíblico coloca um princípio. O princípio é: homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Acabou. A partir daí a gente inventou um monte de problema para, né, subjugar as mulheres e mostrar que a gente é que manda. E sabe o que é interessante? Que quando a gente recebe esse conceito, e a gente acredita num conceito errôneo, que seja, depois de séculos, a gente não consegue mais ver diferente, sabe? E inclusive está acontecendo isso na nossa sociedade hoje, lança-se uma fake news, e a pessoa que acredita na fake news, para acreditar na verdade, é quase impossível. Ela não consegue mais voltar e analisar e dizer, tá errado isso, aquilo que é a verdade. Se passou anos, séculos acreditando nessa questão do patriarcado que nós estamos discutindo aqui, e agora a gente vai para o texto bíblico, e até as pessoas mais sinceras olham para o texto bíblico e se só conseguem ver isso. Porque é difícil tirar da cabeça, é difícil sair da caixinha, é difícil pensar diferente. E o que o Edson estava falando, e começado aí por você, Robson, é interessantíssimo. Ler o texto bíblico limpo, né? Tirar tudo que eu tenho de conceitos na cabeça e dizer assim, o que realmente a Bíblia quer dizer? E ir a fundo, estudar, mas a gente tem preguiça, porque... Principalmente nós brasileiros, eu acredito que todo mundo é assim, mas nós brasileiros gostamos de receber pronto. Inclusive, várias pessoas que nos ouvem nesse momento vão gostar e vão dizer é isso. E pronto, e vão aceitar e não vão lá ver, não vão pesquisar, não vão se aprofundar, porque a gente gosta de receber. Se eu gosto da pessoa que está falando, legal, é isso mesmo. Se eu tenho uma versão, eu critico. Mas o texto bíblico não é assim. Vamos lá estudar de verdade. E aí a treta é que eu vejo na Bíblia um problema que não é problema e acabo achando uma solução que não é solução também.
Aí, se o problema é o perfeccionismo, eu acho uma solução para o perfeccionismo, que é uma vida toda zoada, que eu posso fazer o que eu quiser. Se o problema é o legalismo, a solução é o antinomismo. Aí eu acabo gerando uma solução humana para um problema humano e é um beco sem saída. Eu estava outro dia ouvindo uma homenagem às mulheres, ao Dia Internacional da Mulher. Mulher, você é um anjo. Mulher, você é um ser que tem 25 sentidos. Ele descreveu a mulher como um ser alienígena, que não tem defeito nenhum, que é uma flor do campo, que é o alecrim dourado. E depois, quando terminou, fiquei olhando para aquelas mulheres todas que têm vontade de enforcar alguém, que acorda, tem dia que está para o crime, que olha para a criança e fala, cara, não vai rolar. E eu comecei a lembrar de todas as mulheres da minha vida. Eu falei, essa mulher que esse cara descreveu, ela não precisa da graça. Só que daí ele gerou um peso, cara, porque se ela é tão perfeitinha assim, ela vai se ver como não perfeita e vai ser tratada como perfeita, que é uma maldade. Você tratar alguém a partir de uma ilusão de força. E ela não se tem o direito de se humanizar. E essa é uma ideia de que a gente jogou uma solução aí. Mas aí eu queria devolver para vocês, aí vocês podem tirar aí no critério que vocês quiserem, para quem vai começar a responder, que a questão é a seguinte, a gente desconstrói a ideia de que há patriarcado. E a ideia do machismo, ela tem que ser fortemente combatida, porque isso é bíblico, que machismo é pecado. E se é pecado, aí a Bíblia vai falar que a gente tem que combater. E a solução do pecado é a graça regeneradora. Não tem conversa sobre isso, mais do que isso. Mas ela fala de funções. E isso aqui, para mim, eu acho que é uma questão interessante para a gente tocar. Eu, quanto homem, eu tenho uma função específica. Há uma especificidade, porque nas nossas discussões isso vai aparecer. Qual que é o papel do homem, portanto? Porque se pode ler patriarcado como uma funcionalidade. Naquele momento havia uma sociedade que funcionava a partir desse pressuposto. Ou não, estou viajando também. Então, posso começar, Rodrigo? Você quer começar? É que quem fala então começa. Você é o doutor no assunto. Que isso? Não, assim não, Bertatti, assim você magoa. Eu ia chamar ele de Rabi, mas Rabi também está fora do contexto, porque Rabi é mestre. Depois que o cara faz doutorado, você não pode chamar ele de Rabi mais. Ai, são as figuras. Mas, cara, quando você olha para Provérbios 31 e principalmente para Cântico dos Cânticos, quando você junta os dois textos, né, você percebe nuances muito diferentes do que a gente entende como patriarcado, né, como esse papel preponderante do homem em tomar decisões, por exemplo. Provérbios 31, a mulher toma todas as decisões. Quando você olha lá, o que sobra para o homem fazer na casa da mulher virtuosa? Não sobra nada. Ela faz tudo. Sentar e comer. Ele só enjoy, né? Aproveita a vida, né? E tal. Não tem muito o que fazer. Você lê Provérbios 31, mas ali é metafórico. Sim e não. Porque existe uma construção metafórica em camadas, ou seja, ele parte de uma realidade para colocar outra. Então, quando existe essa camada metafórica, ele não está partindo de uma ideia que não é real, ele está partindo de uma ideia real para construir uma metáfora. Né? Porque a mulher, no livro de Provérbios, às vezes é descrita como a sabedoria, e enfim, tem toda essa questão. Mas ali em Provérbios 31, pelos achados arqueológicos, pelas reconstruções históricas que a gente consegue fazer hoje, a gente consegue ver o papel primordial da mulher na construção da sociedade israelita em todas as dimensões. Ok? Em todas as dimensões. Tem uma estudiosa chamada Carol Myers, que ela escreveu um artigo muito bom que ela fala exatamente assim, olha, não se pode jogar a ideia de patriarcado da sociologia, da antropologia, não se pode jogar isso na Bíblia porque isso não corresponde à realidade. A Bíblia não é patriarcal. A Bíblia não defende a superioridade do homem sobre a mulher, a Bíblia não defende a preponderância do homem sobre a mulher e assim por diante. E aí você vai, por exemplo, para Cântico dos Cânticos, né, que eu acho fenomenal, e você vê ali que a mulher tem um papel, inclusive, na sexualidade. Porque Cântico dos Cânticos, a voz preponderante do livro é a voz feminina. Né? É ela que dirige todos os rumos do poema em Cântico dos Cânticos. Alguns, ativa na relação. Ela é super ativa, Rodrigo, exatamente. E alguns chegam a defender uma autoria feminina para o livro todo. Aí eu já discordo um pouco, mas enfim, a gente acredita que foi Salomão e tal, mas ali tem uma voz feminina, possivelmente ele possa ter escrito em dupla, em parceria, né, com a Sunamita ali e tal,
Mas quando você vê uma mulher que expressa os seus desejos sexuais, é uma mulher que sabe o que ela quer, é uma mulher que busca satisfação sexual, que não tem vergonha em falar para o homem que ela deseja ele. Você pensar nisso no contexto mesopotâmico, em que a mulher era subjugada, era um objeto e assim por diante, você fala assim, cara, a sociedade israelita era completamente diferente, né? Completamente diferente. Agora, você tem sim, isso a gente não pode deixar de pontuar, você tem sim um aspecto interessante. Você tinha mulheres juízas, você tinha mulheres profetisas, você tinha mulheres na liderança do povo de Israel, mas você não tinha rainhas que reinavam sem os reis e você não tinha sacerdotisa. Eram só homens no sacerdócio. Isso está estipulado lá em Levítico. Isso realmente acontece e a gente pode explicar isso de várias maneiras, mas isso realmente é um aspecto que aparece no texto bíblico. Aí entram outras questões que a gente não precisa falar aqui, né, sobre ordenação de mulheres, etc. e tal, porque, na minha opinião, sacerdócio e pastorado são coisas diferenciadas, mas isso é um outro aspecto. Mas, assim, existem funções dentro do Antigo Testamento que as mulheres não ocupavam. Isso realmente existe. Mas, do ponto de vista social, do que a gente vive hoje, se lê Provérbios 31, a mulher é apta a qualquer coisa dentro da sociedade. Eu acredito que há funções diferentes, inclusive porque nós temos características diferentes. Então, obviamente que o homem tem mais força, então por que ele não sai caçar um animal para trazer para dentro de casa para comer, já que ele tem uma força física muito maior? E também nós, homens, temos uma outra característica, que é a característica de correr risco. Nós somos aqueles que correm mais risco, temos mais, entre aspas, talvez, é difícil falar isso porque podem criticar, mas a ousadia de correr risco. Então a gente pega o carro e anda a 200 por hora, a mulher é mais cautelosa, a mulher tem mais, sabe, isso, vamos com calma, peraí. Então essas características nós temos diferentes um do outro. Então claro que a gente acaba assumindo funções diferentes porque nós temos características, mas não que a mulher não possa assumir, não que a mulher não possa correr atrás de um bicho e pegar para trazer para dentro de casa. Não que a mulher não possa ser a líder, como Provérbios 31 diz. Inclusive, temos exemplos inúmeros na sociedade hoje que a mulher sustenta a casa. Hoje, 40% das famílias brasileiras são lideradas por mulheres. São lideradas por mulheres no sentido, sustentam a casa com seu dinheiro. Ou seja, qual o problema disso? Não há problema disso. Por quê? Porque às vezes a mulher vai estar em melhores condições para isso. Eu tenho amigos que cuidam dos filhos, limpam a casa e a mulher vai trabalhar e sustenta. Ótimo, é o acordo deles. Não é um melhor que o outro. São os dois em parceria vivendo. Quando Deus cria Adão e Eva, é justamente isso. Eles colocam juntos. Nós não temos, Robson, como se relacionar, ter um relacionamento com pessoas submissas, com uma pessoa inferior a mim. Ou seja, se eu casar com uma pessoa que ela é inferior, eu a domino. Isso não é relacionamento, isso não é igualdade, não tem como me relacionar. Eu só consigo me relacionar com um igual. E a mulher, então, para eu ter esse relacionamento, ela precisa ser igual a mim. Se ela é inferior e eu a trato assim, não é relacionamento, sabe? É eu dominando. E quando eu domino, a pessoa obedece e pronto, acabou. Então, eu acredito que podem ter funções diferentes, mas quem vai decidir as funções diferentes é eu e a minha esposa, no caso. Olha, hoje você vai ser a líder da casa aqui, você vai comandar e eu sou obediente para você porque você é muito mais apta para isso. Amanhã eu tô doente e ela vai liderar tudo, ela vai trazer comida para dentro de casa. No ano que vem muda a situação. A minha esposa, neste momento, passou por uma cirurgia. Eu que passo a noite trocando de quarto para cuidar das crianças, que uma chora, que a outra chora. É eu que troco as fraldas 100% das vezes, a não ser quando a babá está. É eu que tenho que carregar no colo para lá e para cá. E tá tudo bem. É minha função como pai. Agora, amanhã ela vai melhorar, ela pode fazer isso e eu saio achar um bicho para trazer para dentro de casa para sustentar a casa. Me perguntaram se eu lavo louça, por que eu lavo louça? Eu disse, pergunta para a louça por que ela se sujou, né? Porque a gente lava a louça porque a louça está suja. Tem algumas coisas assim que são engraçadas, né? O Rodrigo falou da força. Cara, a Vanessa é muito forte, velho. Muito forte. Ela carrega as paradas assim e ela é baixinha, né? Ela carrega umas paradas assim que eu fico olhando e falo assim, mano, como é que essa mulher é tão forte, né? Então, assim, a gente
o que o Rodrigo falou é importante porque a gente cria situações que parecem que há um impedimento da mulher exercer certas funções. Não há um impedimento per se para a mulher exercer certas funções. Então, aqui em casa, quem comanda as finanças é a Vanessa, ela é muito mais inteligente para isso, ela sabe mexer melhor nas contas, ela sabe comandar melhor a grana, então ela cuida disso. Na casa dos meus pais, quem cuidava do dinheiro no início era meu pai, depois passou a ser minha mãe, e eles foram dividindo essas funções. Então, isso que o Bertotti falou é vital. As funções vão se estabelecer dentro do relacionamento. Agora, a gente percebe que quando Deus cria o ser humano, lá em Gênesis 2, ele coloca o homem para cuidar da terra e ele coloca a mulher para cuidar do homem. Mas esse cuidar do homem, as pessoas entendem o cuidar do homem como lavar, passar, arrumar as coisas, etc. E não é, e a gente já falou isso, eu já falei isso em vários momentos, a palavra Ézer na Bíblia ela vai ser relacionada diretamente a Deus 17 vezes. Outras 3 vezes vai ser relacionada a reis que saíam para guerrear ajudando outros reis. Então eu pergunto, Deus cuida de você lavando, passando e cozinhando? Não. Deus não cuida de você fazendo isso. Ele cuida de você espiritualmente, ele cuida de você dando conselhos, ele cuida de você te protegendo. Então, quando eu digo que a mulher é a ajudadora do homem, eu estou dizendo que a mulher é como Deus era para Israel. E Deus não ficava cozinhando para Israel. Então, acho que isso é uma parte importante da gente entender dentro desse processo. A mulher cuidar do homem em Gênesis 2 não tem a ver com ser serviçal da casa. Há uma coisa importante a ser notada na Bíblia, porque a Bíblia conta a história de Adão e Eva. A Bíblia fala de um Noé que constrói a arca, mas Noé constrói a arca enquanto a sua família está sendo construída, porque o chamado para Noé é muito anterior a ele ter tudo aquilo que ele levou para dentro da arca. A Bíblia fala de Abraão e Sara. A Bíblia fala de José e Maria. A Bíblia fala de noivos e noivos. A Bíblia fala de um apaixonado em Cantares e de uma apaixonante em Cantares também. A Bíblia é a história da humanidade e talvez a Bíblia não incomode tanto pelo que ela fala sobre o sucesso de Deus, mas ela incomoda também porque ela fala do nosso fracasso e talvez esses fracassos sendo projetados nos levem a percebê-lo ainda mais, mas ela como solução é o triunfo de Deus sobre todas as nossas coisas. A verdade é que a Bíblia fala de mim, não apenas daquilo que eu sou. Ela fala daquilo que eu não sou e se faz um livro valioso dizendo daquilo que eu posso ser. Eu posso me satisfazer em servir. Eu posso encontrar alegria nisso. O amor, já disse aqui, não nos faz iguais. Nunca fará. O amor nos faz todos diferentes. O amor faz com que você tenha em si o milagre de olhar a todos como superior. Essa é a definição bíblica da lógica de um mundo perfeito. Todos são superiores a você. Assim, além de uma conversa entre machismo e patriarcado, a Bíblia fala de uma lei, de uma lógica, a lógica de Deus, do amor no mundo perfeito, de um Deus que se faz noivo e vem para te encontrar como noiva. A Bíblia fala de soluções para os nossos problemas. A verdade é que a gente precisa dela desesperadamente, não apenas para encontrar nela os nossos pressupostos, mas nos render a ela para dizer para a gente o quanto eu tenho que fazer e o que eu tenho que fazer. Eu quero aqui agradecer aos meus amigos, Edson e Bertotti, por ter aceitado esse desafio gigantesco aqui, de a gente ter falado disso. E falar disso e precisamos muito, muito, não apenas falar mais, mas sermos aquilo que a Bíblia nos chama para ser. Seja você o modelo de um mundo. A gente falou aqui, eu termino dizendo isso, sobre a Bíblia ser um livro que precisa ser atualizado. Isso é interessante. Ela foi escrita em um tempo, para que o restante da história e a atualização aconteça em você. A Bíblia fala de um amor que precisa ser manifestado no mundo mesopotâmico, no mundo antigo, no mundo medieval, no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Ela vai falar de amor. Você contemporaniza. Ela fala de amor e você é o amor metropolitano, é o amor no litoral, é o amor no interior, é o amor hoje. Que seja você a atualização da história que o amor constrói pela Bíblia em Deus. A gente se vê no próximo episódio. Estamos te esperando. Meus amigos, Deus os abençoe e que esses ministérios continuem sendo assim a marca de Deus.
E lembrando você que o Vertical está disponível em muitas e principais plataformas. Você que está acostumado a consumir o conteúdo aqui pelo YouTube, se inscreva, ative notificações aí no sininho para você saber. Você tem algum comentário a fazer? Manda ver e lembre-se que o que faz bem para você faz bem para todo mundo. Então manda esse conteúdo, compartilha para todo mundo. A gente se encontra sempre aqui.